auditoria coordenada é realizada por mais de uma entidade de fiscalização. O planejamento é feito em conjunto. As inspeções e relatórios são independentes, mas ao final é elaborado um relatório consolidado com os principais achados de auditoria. Achou tudo isso meio complicado? Vamos explicar melhor para você. Nós trouxemos um especialista na área, o auditor de controle externo do TCU, Luiz Gustavo Andrioli. É um prazer recebê-lo, Andrioli. O prazer é todo meu. Que bom. Fico feliz com a sua participação no nosso programa. E eu queria começar perguntando qual a importância, né, da auditoria coordenada para o controle externo. Entendi. Alguns assuntos, a exemplo da saúde e da educação, eles são temas transversais. Interessam a vários órgãos de controle. E o TCU tem visto que, isoladamente, os resultados que ele obtém, muitas vezes, são relativos. Então, as auditorias coordenadas com os TCEs, especialmente, foram uma saída para que juntos possamos buscar maximizar o resultado nessas áreas tão importantes para o cidadão. E aí abranger, digamos assim, todo o território nacional, imagino, com índices, com números, enfim, fazer uma geral, digamos assim, no país, Legal. É isso? Isso. Nós do TCU temos uma máxima, né, que nós temos uma jurisdição relativa em relação aos municípios. Por quê? Porque, no fundo, nós podemos interferir quando há recurso federal repassado. Sim. Os TCEs, o TCE aqui do Rio Grande do Norte, tem a jurisdição como um todo, né? Então, juntos, nós e o TCE, por exemplo, Rio Grande do Norte, temos a jurisdição sobre todo o município, né? E quando se fala de saúde, não há uma distinção de recurso, né? No fundo, a gente quer que aquele dinheiro como um todo seja melhor aplicado, né? É por isso dessa parceria. Perfeito. As auditorias coordenadas, elas começaram, digamos assim, a ser realizadas, essa parceria entre TCU e os tribunais de contas nos estados, a partir de quando? Meados de 2010, 2011. Nós tínhamos um presidente, ministro Augusto Nardes, que foi presidente até o ano de 2014, que ele foi um grande incentivador das auditorias coordenadas. Já existiam antes dele, né? Mas foi com ele que nós tivemos um ápice nesses trabalhos coordenados. E o resultado, eu imagino que tem sido fantástico. Né? Exatamente, né? Em algumas áreas, por exemplo, no turismo, em segurança pública, já tivemos bons resultados de trabalhos coordenados. Agora, a gente espera em saúde, né, conseguir bons resultados. Perfeito. Agora, quem é que escolhe a temática? Por exemplo, eu vou agora fazer uma auditoria coordenada em saúde, ou então em meio ambiente, ou então em TI, tecnologia da informação. É o TCU ou é uma conversa, dialogado entre os tribunais? Quem é que decide isso? Normalmente, o TCU ele é mais propositivo, né? E aí ele oferece esses trabalhos via Atricom, que é a associação que congrega esses tribunais de contas, que através da Atricom oferecido esses trabalhos para todos os tribunais. Eu tenho dito nesse trabalho de saúde, que a gente vai abordar aqui, que há vários tribunais, a exemplo do TCE Rio Grande do Norte ou do TCE Rio de Janeiro, que poderiam coordenar o TCU. Já estão amadurecidos ao ponto, né, de coordenar. Mas até hoje em dia, normalmente, quem propõe esses trabalhos, quem elege esses assuntos é o TCU via Atricom. Perfeito. A divulgação desses relatórios. Eu bem coloquei aqui no início do programa que, ao final de uma auditoria coordenada dessa, vocês fazem relatórios, tanto os tribunais de contas nos estados, como o próprio TCU. Né? E esse relatório, ele é divulgado para o cidadão? É divulgado na imprensa? Ou eles não é só divulgado para o gestor? Como é que vocês decidem isso? Isso depende do trabalho, né? Há trabalhos coordenados, a exemplo desse de saúde, que ele tem um viés de prevenção. Sim. Ele tem um viés do órgão de controle, montar a ação de controle para ajudar o gestor da saúde. Nesse trabalho, não vai haver uma divulgação do relatório, né? O que vai haver é um feedback para cada município, para cada conselho de saúde. Mas, por exemplo, há uma outra ação coordenada dos órgãos de controle dos tribunais de contas, que é a previdência dos municípios. Sim. Esse é um trabalho de conformidade.
em que, apesar dele ser coordenado, vai ter um julgamento, vai ter um acórdão de cada tribunal. Então, depende da auditoria coordenada que a gente está desenvolvendo. Certo. Dá outro exemplo assim, para a gente de uma auditoria coordenada dessas, né, essas feitas nos últimos anos, que bem-sucedidas, assim, que vocês ficaram satisfeitos ou que foi noticiado pelo TCU que houve um progresso, ou seja, uma coisa que houve um alcance, um bem para o cidadão. Eu cito dois casos. O de governança pública, né, que houve um retrato de como estados, município e União gastam o seu dinheiro, fazem aquisições. E, no fundo, com esse trabalho, ofereceu-se para todos os gestores das 3 esferas um referencial de como que deve ser. Sim. Como que as compras devem ser realizadas. E um outro trabalho, que eu acho que até extrapolou o nosso território, foi de meio ambiente. Que agora há vários países da América do Sul que estão copiando esse trabalho do TCU. Então, esses 2 trabalhos foram bem impactantes. São destaques. Por exemplo, já houve auditoria coordenada em meio ambiente, em TI, você falou que Sim. já teve várias, inclusive, né? Mais restrito ao governo federal. Em TI é onde o TCU tem mais histórico em governança. Sim. Governança é como se o TCU quisesse, ou às vezes com o próprio TCE, organizar melhor um órgão público ou uma área, né? Em TI foi aí que a gente inaugurou esses trabalhos de governança, é aonde eu estava dizendo agora há pouco, né, que quando o TCU não realiza esse trabalho, o gestor ele grita, ele fala, olha, cadê o trabalho de governança? Eu quero me autoavaliar, eu quero um referencial, eu quero saber como é que eu estou em relação ao órgão aqui do lado, né? O gestor de TI, ele já reconhece no TCU, nesses trabalhos, como um parceiro, né? Perfeito. Em outras áreas, como saúde, educação, vocês ainda estamos caminhando, né? Hoje tivemos um evento pela manhã com 350 convidados, conselheiros, secretários. Quero aqui agradecer ao presidente do TCE por organizar o evento. E lá eu dizia que nós do TCU não temos um lastro, né, um histórico de contribuir decisivamente com saúde pública, né? Que esse trabalho agora de governança e gestão em saúde talvez seja um marco do início de uma série de intervenções positivas, né? Talvez daqui a 10 anos os gestores da saúde pública possam reconhecer, nossa, o TCU realmente tem contribuído com a saúde de cada município. E isso começou com a auditoria coordenada lá em 2015, né? Então a gente tem essa expectativa. Andreoli, para ficar bem claro para quem está nos assistindo, né? Quando a gente fala, vamos fazer uma auditoria coordenada em saúde, por exemplo, ou em educação, ou em meio ambiente, ou em TI, sempre vai ser averiguado, investigado, analisado, enfim, a questão de gestão, ou nem sempre? Assim, esse trabalho especificamente, o nosso foco é a gestão e a governança, né? Há uma diferença conceitual entre esses 2 termos, né? Quem executa governança na saúde pública são os conselhos de saúde. Muitas vezes desestruturados, né? Muitas vezes os colegas que assumem o papel de conselheiro não têm a clareza do papel que lhes cabe. E quem faz gestão é a própria unidade de saúde. Quando a gente fala sobre esse tema, né, muito se fala sobre falta de recurso na saúde, né, sobre o quanto os municípios cada vez mais têm aportado recurso em detrimento da União dos Estados, né, mas a gente tem dito que a gente tem um foco principal nesse trabalho de melhorar a gestão, melhorar a forma como as secretarias de saúde gastam seu recurso, como que eles planejam, como que eles gerem as pessoas que atuam na saúde, como é que se eles têm mecanismos de minimizar suas filas de espera, que são reclamações que o usuário tem e coisas desse tipo. Porque eu ia até fazer esse paralelo com você, né? Porque o cidadão que está nos assistindo, ele vai questionar, poxa, mas como isso vai melhorar o meu dia a dia? Como é que essa auditoria coordenada, que o TCU, em parceria com os tribunais de contas, está realizando, vai melhorar, por exemplo, o atendimento que eu tenho no posto de saúde, né? É essa pergunta que ele faz, né? Eu respondo com um exemplo que a gente viu no município, que esse município de grande porte, ele realiza sua autoavaliação das suas unidades desde 2011. Nesse município, por exemplo, não existiam protocolos bem definidos para o uso dos leitos públicos. O que acontecia? O uso dos leitos não era maximizado. O que acontecia?
parte da fila de espera que existia era pelo uso indevido ou uso não racional dos leitos. Quando foi criado um protocolo organizando melhor horários por médicos, por especialidades daqueles leitos daquele grande município, já houve um reflexo lá na fila. Então a gente quer é que o gestor de saúde, ele conheça boas práticas Brasil afora, para que ele possa implementar, pelo menos em parte, essas boas práticas e reduzir, por exemplo, a fila que o SUS, que a gente sempre reclama que existe no SUS, né? Perfeito. Ao final de cada auditoria dessas, os tribunais de contas, ele faz o relatório e ele encaminha para o TCU. Como é que é feito isso? O TCU, ele finaliza e dá um resultado geral? Como é que funciona? Nós estamos convidando agora todos os municípios do Brasil para realizar uma autoavaliação em relação a esse referencial que foi construído em saúde. Depois de realizada essa autoavaliação, nós do TCU, via Tribunal de Contas do Estado, dar um feedback para cada município, um feedback sigiloso, para que ele possa saber como é que ele está em relação a esse referencial. E não só isso, como é que ele está comparativamente com o município ao lado. E mais ainda, nas áreas que ele não está muito bem, dar caminhos, enviar boas práticas, sugestões para que ele possa copiar outros municípios, né? Cada Tribunal de Contas vai receber, em relação ao seu estado, um diagnóstico do seu estado. Sim. E o TCE, ele tem, dentro da sua liberdade, da sua jurisdição, possibilidade de executar ações de capacitação, de treinamento. Por exemplo, ele pode, dentro daquele diagnóstico, enxergar que na região norte do Rio Grande do Norte, a atenção básica ainda não é reconhecida como a porta de entrada do SUS. Sim. E pode cobrar desses gestores, pode construir junto com eles soluções para que isso seja melhorado. Então, o TCE pode depois tomar medidas para que isso possa ser trabalhado. A atual fase de vocês nesse levantamento de auditoria, esse é o termo correto? Perfeito, é levantamento. Ele não é uma auditoria ainda, é um levantamento de auditoria. E é isso que eu queria que você explicasse. Qual a diferença desse levantamento de auditoria para, digamos, uma auditoria tradicional? Ok. Eu era o secretário do TCU no Paraná, né? E a gente ia fazer algumas auditorias em alguns municípios e a gente às vezes responsabilizava o gestor em 2010, por exemplo. E a gente tirava uma foto daquele órgão público, né? Depois, em 2013, o nosso colega auditor, ele retornava para aquele órgão. Aí eu dizia para ele, colega, tire uma nova foto, para a gente ver se aquela multa que a gente aplicou, aquele débito que a gente imputou, se isso mudou o ambiente. Ele voltava e dizia, Gustavo, está igualzinho, o órgão não mudou nada. O que eu quero dizer com isso, né? Talvez nós, órgãos de controle, a gente tem que cumprir esse papel repressivo. Só que muitas vezes esse simples papel repressivo, ele não agrega valor, ele não muda o ambiente. Esse trabalho de governança, ele tem um outro propósito, né? É dar caminhos de verdade. Nós, nesse trabalho, durante mais de 2 meses, sentamos com gestores da área da saúde, que é quem conhece saúde de verdade, né? Para eles nos ajudarem a construir esse referencial, para que esse referencial tivesse legitimidade com o gestor, né? Para que ele lesse e dissesse, nossa, isso faz sentido para mim. Vou copiar isso aqui eu não faço, quero fazer. Então, esse levantamento de auditoria, que foi a sua pergunta, é um trabalho de orientação, é um trabalho de prevenção, sobretudo agora no ano de 2017, onde devem assumir secretários de saúde novos, muitas das vezes sem a capacitação necessária, às vezes ele não é da área, né? Então, se ele quiser sentar lá na cadeira de secretário e seguir aquele referencial, pelo menos parte dele, ele vai seguir um bom caminho. Que bom, que bom. E nesse questionário, ou seja, durante esse levantamento de auditoria, que é uma fase que vai até 15 de abril, vai ter um prazo aí para que os gestores em saúde, eles possam, digamos assim, preencher um relatório, ou um questionário, melhor dizendo, com várias perguntas, né? Várias perguntas. Isso. E ele não deve responder sozinho, você vai explicar isso para a gente. Perfeito. Vão ser observados 2 pontos distintos, que uma questão é a governança
e a outra a gestão. Perfeito. Explica pra gente, quem é que deve responder sobre governança, quem deve responder sobre gestão nesse questionário? Perfeito. A questão da governança, ela é restrita ao Conselho de Saúde, seja municipal ou estadual. Nós construímos um questionário específico para os conselhos de saúde. É um pouco extenso. Nós temos lá uma orientação para o que o presidente do conselho, ele compartilhe isso com o colegiado do conselho, né, para que ele leve isso para que todos possam ratificar a opinião do presidente. O de gestão é da Secretaria Municipal ou estadual. Ela abrange 5 áreas, que é a área de atenção básica, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, média e alta complexidade e apoio aos municípios, no caso dos estados, né? Os estados têm que apoiar os municípios. Temos ainda um terceiro questionário que é para CIBs, que são as entidades, as comissões que realizam as pactuações dentro do estado, né? Então temos 3 questionários: gestão, governança e para CIB. Todos os estados estão participando? Todos os estados. Em nem todos os estados nós estamos tendo o apoio do Tribunal de Contas local, mas o trabalho ele está ocorrendo em todos os municípios do Brasil. O TCU emitiu, em acordo com os tribunais de contas, há pouco tempo, 20 dias, perto de 11 mil ofícios para todas as secretarias municipais, estaduais, Conselho de Saúde Estadual e Municipal. O TCRN é parceiro. É parceiro desse trabalho, perfeito. Desse levantamento inicial, né? Isso. Me fala uma coisa, você falou que em 2017 novos gestores irão tomar posse e há uma previsão para que esse levantamento ele possa vir a se transformar em uma auditoria, de fato, em saúde? Vocês já vislumbram isso? Não é esse o objetivo. Eu estive, questão de 5 dias atrás, em Boa Vista, fazendo o lançamento desse evento em Boa Vista. No período da manhã houve o evento e à tarde houve um outro evento que foi assinado um termo de ajuste de conduta. Sim. Entre os 15 secretários municipais do estado de Roraima, o Tribunal de Contas local e o Ministério Público, sobre atenção básica. Houve um trabalho de atenção básica, uma coordenada também do TCU com os TCS em 2014, e o resultado dessa coordenada foi um termo de ajuste de conduta em que foram listadas algumas providências que cada município se comprometia a fazer em atenção básica, fixado um prazo, cada secretário assinou, o TCE assinou e o MP assinou. Excelente, uma boa prática. Então, quem sabe desse nosso trabalho em 2017, a gente possa, por regiões aqui no estado do Rio Grande do Norte, assinar algum termo de ajuste de conduta ou qualquer instrumento entre os secretários municipais que vão assumir as gestões e o TCE, o TCU também, para que eles possam adotar algumas práticas que estão lá nesse referencial. Esse referencial, ele é um dever ser de alto nível. O que eu quero dizer com isso? Nem tudo que consta nesse referencial tem que ser cumprido por todo mundo. Há diferentes portes de município. Por exemplo, o município aqui de Caicó, sim, ele vai preencher esse referencial. O município de São Paulo também vai preencher. Nem tudo que está naquele referencial Caicó pode executar de imediato, cumprir. São Paulo talvez possa. Então a ideia é que o gestor olhe aquele referencial e comece a fazer algumas coisas de onde ele veja que seja viável, que seja mais urgente, né? Esse é o caminho que a gente quer dar. Perfeito. A questão dos... Você que trabalha nessa área de saúde, e eu queria que você destacasse para a gente, assim, boas práticas nessa área, né? O que vocês têm visto pelo Brasil que funcionam de fato, mesmo coisas pequenas, podem ser na área de gestão ou não, mas que podem ser destacadas como boas práticas. Legal. Eu vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, nós tivemos acesso a um conselho de saúde do município de São Paulo, em que para você ser conselheiro lá naquele município, é como se ele passasse por uma espécie de concurso público.
Que legal. Então, há aquelas indicações que a lei federal exige, mas para ele ter acesso, ele passa por uma espécie de curso de formação, um treinamento, onde ele tem acesso a toda a legislação que ele vai ter que conhecer um pouco sobre o SUS, ele faz uma provinha, que ele tem que tirar uma nota mínima. Esse conselho, há uma lei municipal que baixou, que criou um código de ética para esse conselho. Então, nesse treinamento, ele tem acesso ao código de ética do conselho que ele quer fazer parte. Lá nesse código de ética, um dos princípios elementares dele é o seguinte, que o conselheiro, ele está lá não para defender o interesse de quem o representou, mas do SUS como um todo, da saúde pública como um todo. Quando ele for deliberar, ele tem que refletir sobre esse papel, né? Então essa é uma prática que a gente achou fantástica. Nós tivemos acesso a um município de pequeno porte no interior do Paraná. Nós ficamos encantados com a auditoria médica que eles fazem. Então foi criado desde 2007 nesse município uma carreira de auditor médico. Naquele município de 25, 30 mil habitantes. E a gente foi lá em loco para conhecer. E o próprio auditor contando como a coisa era antes dele entrar e o que ele conseguiu implementar de mudança com uma estrutura de um médico e 2 servidores, fantástico. Se aquilo fosse copiado por outros municípios, ficaríamos muito felizes. Né? E como terceiro exemplo, um outro município de 100 mil habitantes, também do Paraná, nós ficamos encantados com o planejamento, como eles planejam a saúde lá. E não só para eles, para esse município, mas para os municípios de menor porte que são vizinhos a ele. Eles criaram uma espécie de saúde, de consórcio de saúde naquela região, e aonde eles conhecem com clareza qual é a demanda que eles têm de saúde pública, qual a oferta que eles têm, o que eles têm que buscar fora ou não. Então o planejamento ali é muito legal, né? Então boas práticas que nem essa, que devem existir aqui também no Rio Grande do Norte, a gente quer incentivar e exportar isso. Eu tenho dito muitas vezes que o auditor, seja do TCU ou do TCE, ele tem um modelo mental de ver coisa errada, né? Ele tem que ter um modelo mental de ver coisa boa também. E levar isso para outros lugares, né? Esse papel tem esse... Já vai procurando erro. Né? A gente tá louco para ver coisa boa também nesse trabalho, para exportar isso para outros lugares. Perfeito. E eu já ia te perguntar se faltam recursos na área de saúde, mas eu acredito que não. Ou seja, devido às boas práticas que você acabou de mencionar, ou seja, aquela velha frase, fazer mais com menos, né? Dá para fazer, né? Ou seja, falta planejamento, uma boa gestão, enfim, gerenciamento, né? Eu acho que... ouso dizer que a distribuição de recursos na saúde, ela não busca diminuir as desigualdades que existem. Há programas que talvez não estejam bem dimensionados em relação ao recurso financeiro. Entretanto, com esse trabalho, o que a gente quer é melhorar a gestão preliminarmente. Por quê? Eu dou um exemplo. Imagina que haja uma família, uma série de famílias por aí, que a família tem um recurso da ordem de R$3.000. Só que ela não planeja bem como gasta aquele recurso, ou outras vezes não estabelece as prioridades adequadas para gastar, ou outras vezes gasta mais do que os R$3.000 que ela tem, né, mensalmente. Como é que eu vou aportar mais recursos para essa família se ela não aprendeu a gastar aquilo ainda? Então, o que a gente quer, antes de discutir financiamento, discutir valores, é melhorar a gestão. Há espaço para isso, mas talvez daqui a pouco a gente tenha que falar sobre dinheiro também, né? Perfeito. Então, os gestores em saúde têm até o dia 15 de abril, tá pertinho já, gente. Então, para finalizarem os seus questionários, e esses questionários são encaminhados para os tribunais de contas, como é que é essa via, digamos assim? Legal. Desde o dia 14 de março, cada município recebeu um ofício do TCU e do TCE assinado conjuntamente, convidando para participar desse trabalho. Lá nesse ofício consta uma senha.
Sim. Uma senha onde ele tem acesso a um site onde consta esse site. A orientação que nós passamos desde março é que ele baixe esse questionário, imprima esse documento, porque ele é um pouquinho extenso, para que ele preencha isso junto com os gestores da área da saúde ou no âmbito do conselho, e depois de pronto no papel, ele vá ao site de novo com aquela senha que consta do ofício, e aí sim ele preencha todas as questões. O prazo já está vencendo, né? Que é 15 de abril. Nós esperamos muito, contamos muito com cada gestor da saúde, porque nós dos órgãos de controle, do TCU, dos TCS, trabalhamos arduamente, quase 60 colegas, durante mais de 9 meses, para oferecer isso para cada gestor. É um trabalho de colaboração, de parceria. Eu espero que todos participem. Que bom. Esse feedback os gestores vão ter até quando, mais ou menos, com a expectativa de vocês? Nós tínhamos uma preocupação, ainda temos, né, do uso político dessa informação, né, e com base nisso o gestor pudesse não participar de verdade. Então nós só vamos dar esse feedback depois das eleições municipais. Perfeito. É lá que vai haver o feedback para cada município sigiloso. O que o TCU vai fazer? Ele vai fazer uma divulgação de dados consolidados. Quais são os principais problemas em gestão e saúde no Brasil? São esses. Quais são as principais áreas nos conselhos que o Ministério da Saúde tem que dar atenção? São essas. É isso que a gente pretende fazer. Muito obrigado, Gustavo. Prazer, foi todo meu. Um prazer. Obrigado. Viu? Até a próxima entrevista. Então, espero entrevistá-lo mais vezes. Obrigado, Miguel. Obrigada a você que nos acompanhou e até o próximo programa. Até lá.